nós temos muito que aprender com Abraão, que é chamado do pai da fé. E tem um motivo para isso, né? Com certeza ele foi provado e então aprovado, né? Vamos ler então o primeiro capítulo, na verdade o primeiro versículo do capítulo 22. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então, olha que interessante. Uma primeira lição é que Abraão, ele podia ali reconhecer a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, no mesmo instante ele disse o quê? Eis-me aqui. Ou seja, ele reconheceu a voz do Senhor. Quando alguém te liga e você realmente tem contato com aquela pessoa, intimidade, amizade, é evidente que você vai reconhecer a voz dela. Mas se você não tem muito contato, não tem muita intimidade com a pessoa, ou talvez nunca tenha conversado com ela, você não vai reconhecer a voz daquela pessoa. Então, quando Deus chama Abraão e ele diz: Eis-me aqui, isso demonstra que ele reconhecia a voz de Deus. E isso só se dá como resultado de uma comunhão, como resultado de uma vida andando com Deus. E é muito interessante que até aqui Abraão já tinha provado ali, já tinha sido provado e tinha sido aprovado ao deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra desconhecida. Ele foi sem saber para onde ia, confiando em Deus. Aquilo ali já foi uma prova muito grande. Mas agora, no fim da sua vida, já ali, cansado, né, dos anos que vivera, já sem muita disposição, Deus o chama para novamente provar. E ele reconhece a voz do Senhor. Queridos, para que possamos ter essa intimidade que Abraão tinha, né? Reconhecer a voz de Deus como ele reconhecia, nós precisamos passar tempo com Deus. E isso é algo que nós já sabemos, mas é importante que seja dito e repetido, que nós não podemos reconhecer a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida se nós não tivermos comunhão com Ele. Se eu não tenho estudado a Bíblia, se eu não tenho estudado como deveria, o espírito de profecia, se eu não tenho orado, se eu não tenho tido comunhão com Deus, a voz do inimigo eu vou confundir com a voz de Deus. Olha que sério. Quando o inimigo sugerir algo, eu vou pensar que é Deus, porque eu não conheço quem é Deus. Eu não conheço o caráter de Deus. Então eu não vou reconhecer a sua voz. E uma segunda lição é quando Abraão diz: Eis-me aqui. Ele não sabia qual era ali a prova, ele não sabia o que Deus iria dizer, mas ele se dispõe. Ele tinha disposição em obedecer. Essa é a segunda lição da vida de Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Não importa o que o Senhor quer, mas eu estou aqui. E nós vemos
um outro personagem bíblico que também disse eis-me aqui, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, Deus faz o chamado, né? A quem enviarei? E Isaías diz o mesmo que anos anteriores disse a Abraão: eis-me aqui. Isso significa, queridos, essa disposição em cumprir a missão, em obedecer. Se Deus diz, se Deus chama pelo meu nome, se Deus fala comigo, eu preciso dizer: eis-me aqui. Eu não sei o que Ele vai pedir, mas eu preciso estar à disposição do guiar do Espírito Santo. Muitas vezes nós não vivemos a vontade de Deus porque nós estamos agarrados na nossa própria vontade. Nós estamos reféns dos nossos próprios desejos e nós temos dificuldade em dizer eis-me aqui, porque talvez a providência do Senhor poderá me levar aonde eu não quero ir. E aí eu tenho dificuldade para dizer eis-me aqui. Mas aquele que nasce de novo, aquele que agora tem uma nova vida em Cristo Jesus, vai estar sempre disponível ao Espírito Santo. O que é ser pobre de espírito, como está lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças? É ser inclinado ao Espírito Santo. Aonde o vento do Espírito soprar, eu vou. Aonde a providência de Deus me guiar, eis-me aqui. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E essa foi a vida de Jesus. Jesus sempre era submisso, até mesmo no momento do Getsêmani, em que ele estava passando ali por uma luta severa. Mesmo naquele momento, o que ele orou? Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A minha vontade? Não, que seja feito a tua vontade. E esses dias eu estava lendo no Espírito de Profecia um texto sobre essa submissão de Jesus, né? E aqui diz assim, no livro Ciência do Bom Viver, página 479. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai los fazia conhecer. De tal maneira, devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, ele dirigirá nossos passos. Ciência do Bom Viver, página 479. Amém. Jesus não fazia planos para si mesmo. E ele não tinha compreensão e conhecimento de tudo o que ia acontecer no dia, de modo específico. Cada dia, para aquele dia, o Pai lhe revelava o que ia acontecer, aonde ele tinha que ir, o que ele devia fazer. Muitas vezes na minha vida, eu pedi a Deus para que me falasse os planos dele a longo prazo, para que eu pudesse me preparar, para que eu pudesse me programar. E eu já até desisti de pedir, porque eu já sei que Deus não vai me mostrar nada além do que eu preciso saber para hoje. Hoje eu tenho um dever diante de mim. E hoje, aonde eu estou, aonde Deus me colocar, eu preciso dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, se for preciso para lavar uma louça, para limpar um fogão, para fazer um alimento simples e saudável, para deixar a casa em ordem, para cuidar da minha família. Eis-me aqui para servir na minha igreja local, para ser aonde eu estou uma bênção. Eis-me aqui para atravessar a rua, para falar para o meu vizinho que Jesus está voltando e que eu posso ajudá-lo a se preparar. Eis-me aqui para
estudar a Bíblia, passar mais tempo em oração no lugar secreto. A gente fica esperando grandes manifestações do Espírito Santo. A gente fica esperando manifestações sobrenaturais de Deus, grandes chamados. Mas Deus não vai nos chamar para uma prova como essa de Abraão, se nós não vivermos o ordinário da vida para glorificar a Deus. Quando a gente aprender a dizer eis-me aqui para essas coisas simples que eu citei, então Deus vai nos chamar para coisas maiores e nós vamos também dizer eis-me aqui. Porque nós vamos ter aprendido algo muito importante que se chama dependência de Deus. É se apoiar em Deus. Sabe por quê? Porque você conhece quem Ele é. Se meu pai falar, Gabi, vamos ali, eu vou porque eu conheço o meu pai. Eu sei que ele não vai me levar para algum lugar que não seja conveniente a mim estar. Eu sei que ele quer o meu bem. Então eu posso obedecer, porque eu conheço. E será que se Deus disser vai para ali, faz aquilo, eu vou obedecer sem questionar? A gente, como as crianças, a gente quer primeiro entender para depois obedecer. Faça isso. Ah, mas por quê? Coma isso. Ah, mas para quê? Não, queridos, obedeça e depois talvez Deus te revele o porquê. Nesse momento, Deus disse a Abraão e ele disse: eis-me aqui. Agora, no versículo 3, nos traz essa terceira lição. E Abraão levantou-se cedo de manhã. Ele levantava cedo para fazer o quê? Cumprir a missão. Ele já tinha esse hábito de levantar cedo, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Ele conversava com Deus. Ele falava, ele ouvia. Não tinha Bíblia nos tempos de Abraão, mas ele tinha essa comunhão que hoje nós podemos ter por meio do estudo da Bíblia e oração. Então, para que a gente tenha essa mesma vitória de Abraão, para que a gente seja também herdeiros da promessa que foi prometida ali a Abraão, nós precisamos também levantar cedo. E que bom que vocês levantaram cedo para estar aqui. Essa hora, essa primeira hora é muito importante para buscar o Senhor. Realmente, quando nós levantamos cedo, o dia rende mais, nós temos mais tempo para fazer o quê? Cumprir a nossa missão. Muitas pessoas não questionam e se madrugar e levantar cedo para pegar tantos ônibus e fazer um trajeto bem longo para chegar no trabalho. Muitas vezes elas chegam lá satisfeitas porque elas estão trabalhando, estão recebendo o dinheirinho delas, né? Isso é bom. Mas muitas vezes, para cumprir a missão, nós não estamos dispostos a colocar o despertador um pouquinho mais cedo. Nós não queremos perder o nosso sono. Mas Abraão se levantava cedo. Ele não ficava ali dormindo e sonhando que estava obedecendo. Ele realmente obedecia na vida real. Ele estava pronto para se levantar e cumprir a missão. E lá no livro de Isaías 60, verso 1, Deus também nos dá a ordem de que possamos nos levantar. Ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te para cumprir sua missão, querido irmão, querida irmã. Deus tem uma missão para nós. Será que nós temos levantado cedo para a consagração? E só então a gente vai conseguir, como próximo passo, esse cumprimento da missão. Primeiro vem a consagração, depois a missão. Deus só pediu o que pediu de Abraão, porque ele conhecia Abraão. E Abraão só entregou o que entregou, porque ele conhecia Deus. Tudo se trata de conhecer. Que tristeza vai ser ouvirmos de Jesus: eu não vos conheço. Por quê? Porque não havia tempo de qualidade para se desenvolver uma amizade, uma comunhão, uma intimidade. O que muito vale, muito custa.
Se vale a presença de Deus, então vai custar o nosso sono, vai custar o nosso conforto. O Senhor deseja que obedeçamos, que sejamos sensíveis à sua voz e que levantemos para cumprir nossa missão. Certa vez uma irmã chegou ao pastor e disse: Pastor, eu oro por você todas as madrugadas. E ele agradeceu e disse que realmente era muito importante as orações. E ela disse: Pastor, o senhor não vai me perguntar por que eu oro de madrugada? E aí ele ficou um pouco assim, desconcertado, mas perguntou, né? E ela disse: Porque a fila do céu ainda tá pequena. E é algo assim bem pertinente, né? A verdade é que não tem fila. Em momento nenhum do dia, Deus nos atende e Deus nos ouve como se fôssemos as únicas pessoas nesse mundo. Mas é muito bom orar de madrugada, né? A casa está em silêncio, as ruas estão em silêncio, a nossa alma está em silêncio. Não há tantas distrações. E o Senhor diz: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Há um servo de Deus que diz assim: aqueles que negligenciam buscar a Deus de manhã dificilmente o achará durante o dia. Porque nós começamos a nos lotar de atividades. E hoje o sistema nos incentiva a viver essa correria. É muito trânsito, são muitos veículos, é muita atividade, é muito trabalho, muitos afazeres, muitos compromissos. E o que o inimigo quer, o que ele tem conseguido, minar o nosso tempo, para que a gente não possa ter tempo para perguntar, para se questionar. Como vai a minha alma? Como eu estou diante de Deus? O quanto eu tenho buscado o Senhor? Será que eu tenho cumprido o meu chamado? Queridos, Abraão nos mostra que a covardia não faz parte do caráter dos servos de Deus. Deus já havia dito para ele: pega seu único filho Isaque, a quem amas. Aí está no verso 2. E vai para a terra de Moriá e oferece-o ali. E ele ainda levanta cedo para fazer isso, não é algo fácil. Deus pediu tudo que ele tinha de mais importante nessa terra, o filho, a resposta das orações de muitos anos. Aquele que era o cumprimento pessoal da promessa de Deus. E agora Deus diz: me entrega seu filho. E mesmo assim ele se levanta cedo para fazer isso. Parece algo totalmente contraditório. E a gente pensa que foi fácil, mas não foi. Mas quando Deus pede Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E a única coisa que Abraão queria era adorar. Ele chama Isaac. Isaac não achou estranho o pai o chamar para fazer um sacrifício, porque isso já era costume da família, hábito de, de sempre adorarem a Deus. Isaac se colocou de pé e foi com o pai. Eu imagino que antes do sol nascer, eles estavam saindo. E ali no verso 5, Abraão fala aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para quê? Para adorar. Deus havia pedido quem? Isaac, em sacrifício. E como que Abraão recebeu essa mensagem? Adoração. Eu estou indo no monte adorar. Adorar, queridos, muitas vezes é entregar tudo que nós temos de mais precioso nessa terra no altar do Senhor.
Deus queria provar Abraão e foi com uma prova severa. Eu não sou mãe, mas eu imagino que se um dia eu for, eu vou ser muito protetora. E se um dia Deus me pediu meu filho, meu Senhor, eu não sei o que que eu faria. Mas Abraão entregou porque ele sabia que aquilo ali seria uma forma de adorar. E ele diz aí no verso 5: e voltaremos a vós. E a gente pensa assim, gente, como assim voltaremos? Deus disse que era para sacrificar o filho, e agora ele diz para o servo: nós dois vamos voltar. Queridos, a história de Abraão me impressiona. A gente se pergunta, como assim? Como que ele tinha tanta convicção? Ele confiava na providência divina. No verso 8: antes, Isaac pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? No verso 8, Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele sabia que Deus ia prover, porque ele disse lá para os servos dele: nós voltaremos. Confiava na providência divina. É claro que não era fácil para ele. Ele estava ali orando, jejuando, ele passou a noite inteira em oração. Ele queria mais uma confirmação de que era realmente aquilo ali. E Deus não deu nenhuma outra confirmação, apenas aquela ordem inicial. E muitas vezes, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos pede para renunciar a algo, para entregar algo, a gente fica querendo ter vários textos comprovando, a gente quer que todo mundo venha falar. Enfim, a gente não aceita que se Deus falou uma vez é aquilo ali pronto. A gente fica buscando mais confirmações, mais sinais, quando uma única palavra de Deus já é suficiente. Quando nós olhamos para o cenário da nossa igreja, né? Em relação aos assuntos de reforma, já tem tanto sobre isso, Deus já revelou tanto, mas as pessoas com o coração endurecido dizem: não, mas eu preciso de mais sinais, eu preciso de mais confirmações. Deus já disse. Nem sempre Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural para te dizer o óbvio. Abra a Bíblia, leia, ali está a vontade de Deus. Deus só vai te revelar o que não está expressamente revelado já. O que Deus já revelou, cabe a você procurar. Porque nós seremos julgados não só pelo que conhecemos, mas pelo que poderíamos ter conhecido, mas não buscamos. Não por falta de oportunidade, mas por falta de interesse. Abraão orou: Senhor, me mostra, será que é isso mesmo? E sempre vinha à mente dele: vai, entrega o seu filho. Mas para Isaac ele disse: filho, Deus vai prover. Talvez ele estivesse olhando para alguns milhares de anos para frente, quando naquele mesmo monte, mais tarde o Monte das Oliveiras, né? Jesus fosse então entregue. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E por que que Deus pediu algo tão difícil para Abraão? Ao mesmo tempo que Abraão pensava: gente, mas não matarás, está nos mandamentos, mas Deus pede para entregar. E o inimigo com certeza colocou dúvidas. Com certeza, nós vamos ler mais para frente do Espírito de Profecia. Nós vamos ler que o inimigo colocou ali empecilhos, colocou dúvidas, quis colocar incredulidade no coração de Abraão. Mas ele continuava lembrando da voz de Deus, porque ele conhecia a voz de Deus. Então ele sabia que era Deus que tinha pedido, por mais absurdo que fosse aquela ordem, ele conhecia a voz de Deus.
Será que você tem conhecido a voz de Deus? Ou você tem confundido a voz de Deus com a sua própria consciência ou com a voz do inimigo? Como que você vai saber se algo é da vontade de Deus? Conhecendo o caráter de Deus. Passando tempo com Deus. Custa muito, sim, queridos, essa comunhão e intimidade que Abraão tinha com Deus. Custa o nosso tempo. E é justamente isso que o inimigo quer minar, colocando na nossa rotina milhares de coisas para que a gente se veja exausto. Para que no fim do dia a gente não consiga orar mais do que 2 palavras. Senhor, obrigado. Amém. 3 palavrinhas. Isso não é, queridos, o que vai nos permitir desenvolver intimidade com Deus. É necessário tempo. Por isso, levante cedo para buscar o Senhor. Por isso, esteja pronto a obedecer. Diga sempre: Senhor, eis-me aqui. Aonde eu estou, aonde o Senhor me colocar, aqui. Eu quero cumprir minha missão. E não deixe, queridos, de esperar por Deus, de esperar pela providência divina. Deus proverá o cordeiro e Deus proveu naquele mesmo monte. Jesus foi entregue para minha salvação e para sua salvação. Isaac é um símbolo de todos nós. Era para sermos mortos, mas nós não fomos. Não tivemos a ira do Pai sobre nós, porque Jesus a tomou para si. Deus, o Pai, proveu o cordeiro. E outra lição importante está no verso 9. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar. Abraão estava disposto a entregar quanto? Tudo. Deus não quer apenas um pouco do seu tempo. Deus não quer um pouquinho dos seus dons. Deus não quer um pouquinho da sua devoção. Um pouquinho da sua casa. Ele não quer só um cômodo da casa. Ele quer a casa toda. Ele não quer só uma parte de você, ele quer você por inteiro. Sabe por quê? Porque ele se entregou por completo. E o mínimo que você possa fazer é se entregar. É entregar tudo que ainda não entregou. O que que Deus te pediria hoje? Que é muito precioso para você, mas que você de fato faria o mesmo que Abraão entregaria. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente não está disposto a deixar um alimento. A gente acha difícil. Talvez a gente não esteja disposto a mudar o nosso guarda-roupa. Ou quem sabe a gente acha difícil demais ler o Espírito de Profecia, concentrar na leitura da Bíblia, passar tempo em oração. São coisas mínimas. Mas se nós não estamos dispostos a obedecer nessas coisas pequenas, nós não vamos progredir no nosso relacionamento com Deus. Abraão já tinha entregado tudo, a casa dele, os dons dele, o tempo dele, a família dele, tudo. E aí Deus pede então o que faltava, que era Isaac. Mas até isso ele entregou, queridos. Porque ele entendeu que nas mãos de Deus, o nada se torna tudo. Mas sem Deus, o tudo se torna nada. Ele pensou: se Deus me entregou Isaac, e se Deus prometeu que por meio dele, de mim virá uma grande descendência, então Deus vai cumprir. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que ele vai agir. Ele vai cumprir o que prometeu. Você tem essa convicção no seu coração? Deus nos chama assim a entregar tudo, queridos. Mas quando a gente chegar lá no céu, a gente vai tentar lembrar de um esforço que a gente fez
de estar ali, algo que a gente teve que deixar, que foi muito difícil, as provas, as tribulações, a angústia, e a gente não vai conseguir nem lembrar, porque aquilo ali não vai ser nada em vista da recompensa eterna que o Senhor tem para nós. A sétima lição desse patriarca fiel está no verso 12. E ele disse, Deus disse, não ponhas tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus. Abraão temia a Deus. A primeira mensagem angélica, a verdade presente para os nossos dias, nos chama a temer a Deus. Temer a Deus é obedecê-lo, é estar disposto a entregar tudo. Temei a Deus. Tenha reverência, tenha temor, tenha obediência. Abraão temia a Deus. E o Senhor nos chama hoje para temê-lo, para dar glórias a Ele, ou seja, fazer tudo para a sua glória. Não buscando a nossa glória, queridos, mas buscando a glória de Deus. Abraão foi uma testemunha não só para os homens, não só para seu filho Isaque, mas para os anjos e os mundos não caídos. O caráter de Deus foi um pouco mais revelado por meio da vida de Abraão. Ele demonstrou que temia a Deus. Ele demonstrou que amava o Senhor. E Eclesiastes 12, 13 e 14 diz: temei a Deus, porque esse é o dever de todo homem. E ele diz também: guarda os seus mandamentos. Temer a Deus está bem relacionado com guardar os mandamentos, obedecer. Abraão temia ao seu Deus. E no Espírito de Profecia, ali na meditação, nossa alta vocação, página 187, o Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos diz, é quando consideramos todo dom como sendo seu, como sendo do Senhor, para ser empregado em seu serviço, que asseguramos a bênção celeste. Devolvei a Deus os bens que vos confiou, e mais vos será concedido. Guardai para vós mesmos esses bens, e não recebereis nenhuma recompensa nessa vida, e perdereis a recompensa da vida por vir. Olha só que profundo esse texto. Se Deus te dá uma bênção, e você a usa de forma egoísta, você não vai ter mais bênçãos. Se Deus te confia um dom, se Deus te confia algo, e você devolve a Deus, mais te será concedido. Quem havia dado Isaac a Abraão e Sara? Deus. Então o que Abraão fez? Devolveu o que já era dele. E mais lhe foi dado. Abraão entrou para a galeria dos heróis da fé e foi considerado o quê? O pai da fé. E Deus cumpriu essa promessa por meio de Isaac? Com certeza. Hoje as 4 principais religiões têm a sua origem em Abraão. Abraão se tornou de fato muito conhecido. E não só ele foi conhecido, não só ele teve ali a sua fama espalhada, mas Deus foi conhecido por meio desse homem fiel, que estava disposto a entregar tudo que ele outrora havia recebido das mãos do Senhor. E aqui continua dizendo: muitos há que nunca fizeram uma entrega sem reservas de si mesmos a Deus. Lembre, quando Deus te pede algo, Ele não quer aquilo, Ele quer você. Ele quer o seu coração. Ele não quer que você ame ninguém nem nada mais do que Ele. Aqui continua dizendo: não tem justa ideia do infinito sacrifício feito por Deus para salvar o mundo arruinado.
Caso Deus lhe falasse como falou a Abraão, não estariam suficientemente relacionados com a sua voz para reconhecer que ele os estava convidando a fazer um sacrifício, a fim de provar a profundidade de seu amor e a sinceridade de sua fé. O que diz aqui? Caso Deus lhe falasse como falou a Abraão, não estariam suficientemente relacionados com o quê? Sua voz. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Ou o barulho do mundo tem abafado a voz do Senhor na sua consciência? Por isso que é importante buscar o Senhor nesse momento da madrugada, porque no silêncio é que Deus se revela. Deus não fala no barulho, é no silêncio. Enquanto a gente estiver falando, Deus não vai falar. Se cale e deixe que Deus fale. E sempre que Deus te falar algo, sempre que Deus te pedir alguma coisa e te ordenar para que você possa realizar alguma obra, alguma missão, sempre diga: eis-me aqui. Sempre confie na providência de Deus. Não sei como, não sei onde, mas Ele vai agir. Quando nós vamos para o livro Patriarcas e Profetas, a gente consegue ver um pouquinho atrás do véu. A gente consegue perceber o que estava acontecendo no mundo espiritual, enquanto tudo isso estava sendo realizado, né? Então, ali na página 99 do livro, diz assim: Satanás estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado. Então, o inimigo, ele usa até a palavra de Deus, como foi lá no Éden, como foi no deserto da tentação. Ele abriu lá para Abraão e disse: Ó, não matarás. Deus não se contradiz. Olha só, a lei divina ordena: não matarás. E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Olha só que perigo, queridos. O inimigo não vai vir como um monstro vermelho, assustador, aparecer na sua frente. Ele vem por meio de ideias equivocadas da palavra de Deus, do próprio Deus. Ele vem de maneira sutil. Mas Abraão, saindo ao lado de sua tenda, olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. E aí ele começou a se perguntar: como é que Isaac pode ser morto? Se Deus vai cumprir? E aí ele foi tentado a crer que poderia estar iludido. Mas o que ele fez? Ele confiou nos sentimentos? Não, ele confiou na promessa. Não confie nos seus sentimentos, queridos. Os seus sentimentos não são o seu Deus. Nós mudamos muito. O que eu quero hoje, talvez eu não queira amanhã. E eu penso quanto Deus é misericordioso em nos colocar um pouquinho na sala de espera. Esse momento que nós estamos na sala de espera não é um momento para esperar que Deus mude para nos atender. É o momento que Deus está nos mudando para que nós possamos viver a vontade dele. Eu tenho um caderninho de oração e eu anoto alguns pedidos de oração. E muitos deles Deus não respondeu, Deus não me deu o que eu queria. Mas foi se passando os meses e eu fui lendo aquele pedido e eu já nem pedia mais porque eu entendia que não era mais o que eu precisava. Vocês sabem por que a Bíblia diz não se apoie em seu próprio entendimento? Porque o nosso coração é o quê? Enganoso. As nossas emoções são imprevisíveis, o nosso entendimento é baseado nas experiências da vida, traumas e crenças.
Nós não somos a mesma pessoa de um ano atrás, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele nunca muda, ele nunca mente, ele sabe de tudo e ele vê tudo. Então não confie nos seus sentimentos. Dependa da promessa de Deus. Então o que que ele fez? Em sua dúvida e angústia, ele prostrou-se em terra e fez o quê? Orou, como nunca antes orara. Queridos, quando Deus coloca diante de nós uma aprovação, não é para nos desfalecer, é para nos fortalecer. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente não sente tanta necessidade de orar. Mas quando Deus começa a nos provar, as coisas começam a ficar difíceis, aí a gente ora. Deus usa das circunstâncias difíceis, do caminho estreito, para nos levar a orar e depender dele. E Abraão pediu alguma confirmação. Ele lembrou que os anjos uma vez haviam vindo ali na casa dele. E ele ficou aonde os anjos uma vez chegou. E ele ficou procurando por esses anjos. Ele quis que Deus mandasse mensageiros. Mas olha só o que diz aí na parte destacada em vermelho. As trevas pareciam envolvê-lo. Ele não viu mais respostas. Mas a ordem de Deus estava a soar-lhe aos ouvidos. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. Deus não deu mais nenhuma manifestação até aquele momento. Era só a palavra de Deus. Faça o que eu te mandei. Pronto. Eu não vou escrever nas nuvens, eu não vou vir a você de forma pessoal, como eu já fiz quando fui destruir Sodoma e Gomorra. Eu não vou enviar nenhum anjo, eu já falei. Obedeça. E enquanto nós não estivermos dispostos a dizer, eis-me aqui, Deus não vai continuar falando, porque ele já disse. Não procure por provas sobrenaturais. Ah, mas Deus falava com Abraão como face a face, então agora eu quero que Deus. Mas e esses momentos que Abraão não tinha resposta nenhuma? Esses momentos a gente não vê. Essas pessoas que viveram o extraordinário, sobrenatural com Deus, elas viveram lá o ordinário da vida. Na próxima página do mesmo livro diz: aquele dia foi o mais comprido para Abraão. Ele arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, ele passou a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente. Não, Abraão, só de você ter vindo até aqui pode voltar. Ele falou, gente, que hora que Deus vai intervir? Ele estava ali se questionando. Olha só o que diz na última frase. Isso me impressionou. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Nenhum alívio. Ele estava em angústia mesmo e Deus não tirou a angústia. Uau! E talvez você pense, ah, talvez Deus não estivesse com ele nesse momento. Mas Deus estava. Abraão foi espetáculo aos anjos, aos mundos e aos homens. Todo o universo celestial estava assistindo a Abraão. Ele não estava desamparado. Muitas vezes o aperto vem no nosso coração. Muitas vezes Deus não nos dá o alívio imediato e a gente pensa: eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas saiba que todo o universo celestial está contemplando você. E hoje, por meio de você, o caráter de Deus pode ser também revelado. Um pouco mais, porque Jesus já fez isso quando veio à Terra. Mas nós podemos ser testemunhas vivas do nosso Deus, do seu amor. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade. E Abraão então caiu? Não. Aí diz Abraão, resistiu. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido. Olha, então, Deus deu mais um sinal. Uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá. E compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Agora perceba, 3 dias Deus estava em silêncio. Mas como ele continuou, não por vista, mas por fé, Deus deu mais uma prova. Primeiro você coloca o pé na água e só depois Deus vai abrir. Mas e se ele não abrir? Tá tudo bem. E se o filho não voltar para casa? Tá tudo bem.
E se o prisioneiro não virar governador, tá tudo bem. Você não tem que obedecer pensando, Deus vai me dar o dobro. Eu tô entregando isso aqui. Não, não é pensando no que ele ainda vai te dar, mas é no que ele já te deu, a salvação. Isso é suficiente e essa deve ser a nossa motivação para todo e qualquer sacrifício. Mesmo agora não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Ele olhou para trás. Ele já tinha uma experiência com Deus. Então ele continuou a caminhada. Sabe o que vai te manter de pé no tempo de angústia? Não é essa experiência linda de Abraão. Não é a experiência maravilhosa que Moisés teve com Deus. Nem tampouco é a experiência de Daniel, de João Batista, de Pedro, de João, de Paulo. É a sua experiência pessoal com Deus. Quando for tentado a duvidar dos planos de Deus, lembre-se que até aqui Ele tem te guiado. Aquele que conferir a preciosa dádiva, o direito de reclamar, não tinha o direito de reclamar o que era seu? Olha aí o que está destacado. Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina. E sabe o que ele pensou? Se eu o matar, Deus é poderoso para fazer o quê? Para fazê-lo ressuscitar. Até então ele não tinha visto ninguém sido ressuscitado, ninguém havia sido ressuscitado. Mas ele confiou que Deus podia fazer isso. Porque ele olhava para além daquilo que era visível. Querido irmão, querida irmã, você tem olhado para além do que é visível? Você está habitando na terra ou voando pelo meio do céu? Aonde está a sua mente? E eu queria concluir com esses dois textos, Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ou aprovação produz paciência ou perseverança. E a paciência, experiência, a experiência, esperança. Deus permite tribulações e dificuldades para desenvolver em nós a paciência, a perseverança, que é uma característica do povo remanescente, como está em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por meio das provações da vida, nós somos fortalecidos. A perseverança faz com que desenvolvamos algo muito importante, que é a experiência com Deus. E isso nos traz a esperança. Queridos, o povo remanescente do tempo do fim vai ser como Abraão, vão ser pacientes, perseverantes, vão temer a Deus, guardar os seus mandamentos e vão ter fé em Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Deus proveu o Cordeiro. O Cordeiro foi entregue. O Cordeiro foi morto para que eu e você não precisássemos morrer eternamente. Cristo já nos confiou as suas promessas.